Tarde, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Live Rebelde, a nossa gravação de podcast semanal. A última gravação de podcast do ano? Não, ainda temos uma live na semana que vem. Tá? Hoje nós vamos conversar com a Jamile Meidas. Vamos conversar um pouquinho sobre diabetes tipo 1 e dieta carnívora. Deixa eu chamar aqui a Jamile. Sejam todos muito bem-vindos. Peraí. Pronto, vamos lá. Boa tarde a todos, William, Carola, M. Moleirinho, Leonardo Henrique. E agora? Não, Então não sei, né? será que é só para mim? Não, Todo mundo vê? possivelmente é só para você. Deixa eu aproveitar e perguntar aqui, o pessoal que está assistindo a gente, estão vendo nós dois, eu em cima e a Jamila embaixo? Respondam aí, por favor, nos comentários, só para ver se está tudo certinho. Porque aí a gente continua e assim, você vai ter que não me ver, mas eu tô te vendo. A Ana Carreiro disse que é só para ti, tá? Então Então, realmente, né? Infelizmente você não vai me ver, o que pode ser até um privilégio, tá? me Mas sentiria mais confortável. botou uma fotinha minha assim, né? Querida, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá? Eu acho que vai ser um super papo aqui. E eu queria que você primeiro se apresentasse para o pessoal, o que é que você faz da vida, como é que foi esse diagnóstico de diabetes. Me conta um pouquinho, porque eu tenho certeza que tem aí uma história muito interessante por trás, se você puder compartilhar com a gente. Bom, Henrique, obrigada pelo convite. Tô bem nervosa. Não Se fique ficar alguma nervosa, não. Aqui coisa, é. se, Faz de fi- conta que a gente está na minha casa, na sua casa, tomando um café e batendo papo. se ficar alguma coisa, você me conhece, você me fala sobre aquilo, tá? Bom, eu tive diagnóstico de diabetes tipo 1 em 2019, após passar por as fases da vida que normalmente às vezes acontece, né? Então, assim, na minha juventude, eu sempre ficava na minha cabeça. Eu não sei porquê, mas eu escutei uma vez que diabetes tipo 1 era até os 21 anos. Antigamente era assim, né? Uhum. Quando eu completei 22, eu falei, ufa, dessa eu passei. Eu não sei porquê. Isso ficou na minha cabeça. E, enfim, passei, tive as duas gestações, não tive nenhum tipo de intercorrência. E aí, em 2019, já com 35 anos, eu apresentei o diabetes tipo 1. Porém, antes do diabetes tipo 1, eu apresentei primeiramente o hipotiroidismo, e antes do hipotiroidismo, uma anemia que eu não encontrava, os médicos não encontravam um fundo para essa anemia, que mais tarde eu vim resolver de uma outra maneira, encontrar qual era o motivo desta minha anemia. Então, o diabetes tipo 1 ele veio em 2019, já posterior a outras autoimunes, né? Hum, interessante. O hipotireoidismo que você tem é Hashimoto? Sim, Certo. É interessante para o pessoal que está assistindo que isso não é uma situação incomum, né? Normalmente, as doenças autoimunes, elas não vêm isoladas, né? Elas vêm normalmente juntas, umas com as outras. Isso acontece porque, na grande maioria dos casos, melhor dizendo, a gente tem uma causa comum, né? Que é, talvez, a questão do intestino. Né? Eu digo talvez porque é a hipótese mais aceita, a gente não sabe exatamente como é que as doenças autoimunes elas são originadas, né, na sua totalidade, mas a hipótese mais aceita, que é do Alessio Fasano, sugere que um aumento da permeabilidade intestinal faz com que ocorra uma absorção que a gente chama de translocação de pedaços de bactéria, de alimentos, e isso aí acaba fazendo com que o corpo reaja através de uma inflamação que gera a produção de anticorpos, e aí anticorpos que acabam atacando o próprio corpo. Né? Então, no seu caso, talvez tenha sido isso, né? Porque você já tinha o Hashimoto, né? E aí a diabetes tipo 1 apareceu, que no seu caso foi diagnosticado em 2019, ou seja, foi depois das duas gestações. foi após, meus filhos já estavam já grandinhos já. Entendi. Então quer dizer que durante a gestação foi tranquilo para você em relação à diabetes gestacional, essa coisa toda?
não tive nenhuma intercorrência em relação à glicemia, pressão, nada, nada. Meus exames eram sempre bem redondinhos mesmo, sabe? E me assustou, né, quando eu tive o diagnóstico, porque já era tarde, tanto que nos primeiros dias, né, que eu comecei a apresentar, ficar com hiperglicemia, que eu comecei a perceber os sintomas, e por ser já enfermeira, eu desconfiei, falei, tá com cara de diabetes, né? Eles me diagnosticaram como DM2, né? Então eu Hum. comecei os primeiros dias de tratamento foi como tipo 2. E você estava com sobrepeso, tinha excesso de gordura? Não, não. Eu estava numa fase bem mais magra que eu estou hoje. Não foi uma fase de perda de peso devido ao diabetes, tá? Certo. Quando eu tive o diagnóstico, eu perdi, sim, 5 quilos, assim, em questão de 10 dias. Mas antes disso, eu já era bem... Já tinha um peso adequado, mais baixo do que eu tenho hoje. Eu fiquei mais magra ainda Entendi. durante os primeiros dias, assim, né, do diagnóstico. E por que eles diagnosticaram como diabetes tipo 2? Por quê, Henrique? Justamente por causa disso que eu falei. Eles esperam que o diabetes tipo 1 se manifeste mais, né, na juventude. E como eu já tinha 35 anos, então eles relacionaram com diabetes tipo 2 e Entendi. não tipo 1. E aí começou o tratamento, né, com hipoglicemiantes orais, até eu conseguir marcar o médico endócrino. Demorou, porque eu precisei até fazer particular, porque pelo plano eu já não conseguia mais assim, porque né, a gente entra em desespero, né? Claro. Mesmo porque eu já tinha feito o exame, já tinha visto a glicemia, enfim. Já estava acompanhando, já tinha comprado o glicosímetro, enfim. E aí, quando a gente fez os exames, tudo de anticorpos, aí não restaram dúvidas de que era Entendi. DM1. Entendi. E no caso, na época do teu diagnóstico, você chegou a fazer peptídeo C? Peptídeo C, para o pessoal que está acompanhando a gente, é um pedacinho do pró-hormônio da insulina. A insulina é sintetizada como uma proteína maior. Aí tem um pedacinho que é retirado dela para ela ficar ativa, né? Então esse Isso. pedacinho chama peptídeo C. Na época, você ainda tinha uma certa reserva, o seu pâncreas ainda funcionava um pouco. Tinha sim, mas é muito interessante, sabe, Henrique? Porque tinha um residual, né, que a gente, logo no começo, principalmente adultos que desenvolvem diabetes tipo 1, tem ali um período de lua de mel um pouquinho mais estendido, porque Hum, normalmente o diagnóstico em adultos, ele é mais brando, digamos assim. Nas crianças, normalmente a criança recebe o diagnóstico num leito de UTI em é. cetocitose, né, porque ele esgota até, é mais abrupto, né, é mais É porque forte, você nem né? desconfia, né? Porque a questão do diabetes, e isso aí, tanto faz o um ou o 2, são duas condições que, embora tenham o mesmo nome, são condições bem distintas, né? São totalmente diferentes, mas as duas, elas não produzem um sintoma, uma sintomatologia até ser tarde demais, né? Você, a criança, por exemplo, que está naquele ritmo de brincadeira e aquela coisa toda, ela continua brincando, continua, até que ela começa a entrar em cetoacidose, e aí ela literalmente vai ser identificada quando vai para a emergência do hospital, né? Isso, isso. Então, no adulto, a gente consegue ainda ter um período de lua de mel, né? Que é um período em que já existe doença, né? Já está instalado o diabetes tipo 1, porém a gente consegue estender um pouquinho, a gente ainda tem ali um residual de produção de insulina. Uhum. Para mim, esse período durou ali uns 6 meses. É, talvez hoje, se eu tivesse, né, o conhecimento que eu tenho hoje e tivesse feito a alimentação que eu deveria ter feito, né, mais baixo em carboidratos, enfim, talvez eu teria estendido um pouquinho mais, Entendi. né, esse período. Mas eu no início, assim, né, a gente é orientado de uma maneira que hoje eu vejo que não é muito adequado, né? Então a gente acaba gastando ali o gás que a gente tem e acaba continuando sobrecarregando as células, né? Então durou ali uns 6 meses, mas foi bom enquanto durou, deu tempo.
fazer alguma coisa. Esses 6 meses que você fala de período de namoro, você não precisou usar insulina. Certo, Precisei. Eu já entrei direto com insulina basal e ultra rápida. certo. Mas Fala um pouquinho pra as gente. doses eram menores, né? Entendi. As doses Entendi. eram menores. E assim, no período de lua de mel, flutua muito, né? Então, por exemplo, você faz ali a contagem e você aplica a insulina e do nada dá uma hipoglicemia, Entendi. entende? Então é como se É como se fosse uma produção intermitente. Produz para, produz para, produz para. Entendi. isso. É até bem difícil, principalmente em crianças nessa fase. Tem muitas mães que falam: eu não vejo a hora disso acabar, de passar essa lua de mel para que a contagem dê certo, né? Então, é bem cuidadoso, tem que ter bastante cuidado, principalmente com criança. Entendi. Adulto não, a gente já consegue, né? À noite, imagina, criança à noite tendo hipoglicemia, é difícil. Adulto a gente já consegue, né? Ter uma consciência maior, Uhum. oralizar aquilo que você está, né? Verbalizar aquilo que você está sentindo, enfim. É mais fácil o manejo na lua de mel. Mas aí, após esse período, a gente aumenta as doses de insulina, acaba Entendi. aumentando. Fala pra gente, Jamile, sobre essas insulinas. A gente tem a insulina basal, tem ultra rápida, tem outros tipos. Qual é a diferença de uma para outra? Sim, é assim, Henrique. Nós temos a insulina basal e a insulina para correção, certo? A insulina basal, nós temos as de longa duração, né? Que a gente tem que aplicar numa quantidade X de insulina, independente do que vamos comer, que horas vamos comer, é a basal, é ali do nosso metabolismo, é aquela insulina que vai manter a gente bem, funcionando em estado não alimentado. Então, essa não tem acordo. Ela flutua, às vezes, ao longo da vida, a depender da composição corporal, a depender do estilo de vida, o tipo de alimentação, ritmo de atividade física. Na mulher, no período, né, devido ali à oscilação dos hormônios, do ciclo, né, da mulher. Então, tem diabéticas que aumentam de 1 a 2 unidades ali quando está na TPM e depois volta, né, para as doses normais, mas é uma insulina que ela tende a ser mais estável. Já nas insulinas de correção, nós temos a regular e nós temos a ultra rápida. A regular, hoje eu uso bastante, porque ela é bem ideal devido ao seu tempo de ação, seu pico, né, a sua duração dentro do corpo. Ela pega bastante o metabolismo ali, a digestão das proteínas e das gorduras. Já a ultra rápida, como ela tem uma ação rápida, né, ela começa a agir mais rapidamente no organismo, então ela é mais adequada para a correção de uma hiperglicemia, na hora que você vai, né, ingerir ali uma quantidade grande de carboidratos, então para quem faz o uso ali de carboidratos e frutas e farináceos, enfim, raízes que contêm um pouco mais, né, de carboidrato, então ela entra a ultra rápida, né? E aí a gente tem algumas marcas, mas normalmente é isso que rola. Ainda tem entre a basal e a regular a NPH, que é uma insulina ela entra como a basal, mas ela não consegue fazer o papel de uma basal, né? É uma insulina mais antiga, menos tecnológica, mas tem muita gente que utiliza ela, tá? Não estou dizendo que é uma insulina ruim. Para todo o tratamento, a gente conhecendo a insulina, o seu tempo de ação e o que você vai fazer com aquilo, a gente consegue alinhar um tratamento, tá? Mas ela é uma insulina que normalmente ela entra no papel da basal, mas ela precisa de fracionamento, pelo menos 2, 3 vezes ao dia, para que ela consiga cobrir ali as 24 horas de ação, né, da insulina basal. Entendi. E na época que você foi diagnosticada, como é que era a tua alimentação? Bom, bem no comecinho, eu troquei tudo que eu comia de branco para o integral. Então, saí do arroz branco para o integral, da farinha branca para o integral, né? Então, eu fiz essa transição.
Só que no começo, a gente não calcula muito, né? A gente sai lá do médico com uma lista, né? Normalmente com doses fixas de insulina. Eu vou contar a minha história, tá? Pode ser que outras pessoas tenham tido outras experiências e diferente da minha. Então, assim, eu saí da consulta, né? Diagnosticada com uma lista do quanto que eu ia aplicar de insulina basal, do quanto que eu ia aplicar de insulina ultra rápida em todas as refeições e com, sabe aquelas listas? Então, por exemplo, no café da manhã, você vai escolher 2 porções do grupo 1, sabe? E ali há aquelas sugestões de alimentos que não faziam distinção nenhuma de nada. A orientação, não existia nenhuma outra orientação a não ser escolha um alimento do grupo tal, 2 porções do grupo tal, no almoço você vai escolher uma porção do grupo tal, 2 do grupo tal, enfim. E para isso você vai aplicar X de insulina. Então, esse é o tratamento que a gente chama de dose fixa. Ou seja, você fica preso naquilo. Se você chupa uma bala, se você faz qualquer coisa, se você aumenta uma colher de arroz, né, já complica. Você já vai chegar na próxima refeição, possivelmente com uma glicemia um pouco mais alta. Então, a gente chama isso de, um tratamento mais engessado, né? Então, eu saí da consulta com este tipo de tratamento, tá? E eu me mantive nele por um bom tempo. E aí, Henrique, é muito interessante porque a gente percebe assim, mas por que deu certo? Mas por que deu errado? Nossa, por que eu tive hipoglicemia? Por que eu tive hiperglicemia? Sabe, eram dúvidas assim que não eram respondidas, né? Porque aí também você só vai voltar daí um mês no médico, enfim. E quando você tem esse diagnóstico de cara, você já tinha uma certa experiência por ser enfermeiro, mas imagina uma pessoa que não entende nada sobre isso e que de repente é inundada com essas informações e fica insulina basal, insulina. Eu que ainda confundi essas insulinas, sua explicação foi ótima. E tem essa questão de contagem de carboidratos, a pessoa sai de lá muito maluca, né? Totalmente. Na verdade, Henrique, o endócrino, ele me deu essa lista, mas ele não me ensinou a contar macros. Ele disse assim, eu vou te dar essa lista, né, essa orientação nutricional aqui para você, você vai aplicar esse tanto de insulina para cada refeição, para essa quantidade de alimento, ou seja, é uma quantidade de alimento que ele supôs que seria adequado para o meu organismo, né, que me manteria ali viva, né? Mas ele falou, você precisa procurar um nutricionista para você aprender a fazer a contagem de macronutrientes. Isso ele falou para mim. Certo. E o que acontece, Henrique, que eu percebo bastante, é que este tratamento deixa os pacientes, e eu compreendo, por exemplo, já teve pessoas que eu orientei que, assim, morria de medo, porque saiu do médico com aquele X de unidades para aplicar no café, no almoço, no lanche, à noite, enfim. E, por exemplo, aplicou no café, chegava no almoço em hiperglicemia. Eu falava, corrige? Não, sabe? Fica com medo do manejo Eu já tinha feito da o que o insulina. médico tinha dito, mas não tinha funcionado e não queria fazer a mais ou a menos porque ia dar problema. Sabe? Eu percebo assim que precisa de muita orientação, muito acolhimento, para que a pessoa perceba que ela pode sim manejar a sua insulina conforme a sua necessidade, né? Se você for fazer jejum, se não deu para almoçar, porque, por exemplo, logo no começo, quando eu saí, né, do diagnóstico, eu tinha que comer de 3 em 3 horas, Henrique, porque senão eu tinha A hipoglicemia. tua alimentação era tipo tradicional naquela época já? Tradicional, sim. E você tinha hipoglicemia de 3 em 3 horas, tinha que estar comendo. Tinha que comer. Por exemplo, se eu fosse fazer uma caminhada, não rolava. Eu tinha hipoglicemia no meio da caminhada. Não dava, Entendi. né? Por quê?
Hoje eu entendo, né, que existia um excesso de insulina basal, né, que gera isso, então a gente precisa fazer o ajuste da insulina basal. A gente consegue fazer o manejo das ultra-rápidas para correção e para bolos de refeição, né, dependendo do que você vai comer, né? Então, hoje eu consigo fazer isso, mas nos primeiros meses, não. E isso me deixava muito intrigada. Eu via que não estava dando certo. Era óbvio, eu via que não estava dando certo. E aí eu comecei, por conta, a buscar informação na rede. Era onde eu conseguia a informação, né? Porque mesmo tendo a formação em enfermagem, se um nutricionista, hoje eu, fazendo nutrição, eu não aprendi isso, né? É. Eu não aprendi isso ainda. Ainda tem um ano, quem sabe, o ano que vem, né? Esperança é a última que morre. Vá tocar no assunto sobre contagem de macronutrientes, explicar esse tipo de detalhe. Mas na enfermagem, a gente não teve esse tipo de orientação. Na nutrição, até agora, eu não tive. Eu só consegui essa informação, esse conhecimento, porque eu busquei, porque eu fui atrás, né? Aí sim eu aprendi que estava sobrando insulina basal, que eu poderia manejar a minha insulina ultra rápida, que determinados alimentos iam precisar mais, outros Uhum, menos, uhum. outros nenhuma, né? Então foi um processo aí que eu acredito que a gente ainda está no processo, né? A gente sempre Sim, está, a né? gente sempre está aprendendo. Então, só para o pessoal entender. Quando você foi diagnosticada, você tinha uma alimentação tradicional, tentou seguir aí o padrão sugerido, tinha hipoglicemia a cada 3 horas, tinha que comer, e a tua escolha alimentar era dentro do tradicional. É, Bolacha, biscoito, lanches normais. sim. E, ah, Não, na época que eu tive o diagnóstico, na rotina do meu lar, da minha casa, eu estava trabalhando muito, então eu não tinha tempo de cuidar da alimentação. uhum. Então, de fato, era o que tinha de mais prático, o que tinha de mais rápido, o que tinha no pacote, né? Eu não tinha muito tempo. Então, foi aí fazendo algumas reflexões que eu vi que eu precisaria mudar, né? Mas também não foi rápido, não. Eu me mantive ali na tentativa do tradicional por um tempo razoável. Esse tempo razoável que você acabou de citar, foi além do namoro? Olha, foi porque eu fui e Ah, voltei, né? Eu saí ali do tradicional, fui para low carb, hum. consegui um belíssimo tratamento na low carb, foi quando eu tive os meus melhores tratamentos, né? Glicadas boas, enfim, eu consegui ali ficar bem bonitinha. Só que aí eu fiquei tão bem dentro da contagem de macronutrientes, eu aprendi tão bonitinho a contagem de macronutrientes que eu voltei Tive a uma inserir recaída. Meu Deus do céu, eu voltei a inserir determinados alimentos na minha alimentação. Até dar ruim de novo. Aí a hora que deu ruim de novo, aí já foi o ano passado, aí já não teve mais volta. Aí eu falei, não, chega, não Entendi, dá, não entendi. rola. E fazendo esse comparativo da época que você estava se alimentando de forma tradicional para a época que você iniciou a low carb, que teve um impacto muito positivo, como é que foi a alteração nas dosagens de insulina que você estava usando? Imediatamente diminui, né, Henrique? Até esses dias eu estava olhando aqui um caderno meu. Eu não gosto muito de ficar falando de quantidade de insulina, principalmente basal, na rede, porque as pessoas acabam se comparando bastante, né? E Uhum, cada um é um, então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. certo. Mas, para você ter uma noção, diminuiu, a minha basal diminuiu pela metade. Impressionante. Quer dizer, Pela você metade. você injetava X quando estava comendo carboidratos, passou para X sobre 2
quando parou de comer ou diminuir os carboidratos numa dieta low carb. Sim. Eu acho isso impressionante, sabe, Jamile? E o que me deixa relativamente triste, vou até citar o comentário da Zuleika, que acabou de comentar aqui, Zuleika.nutri, ela disse quase que apanha dentro da faculdade quando falou de low carb para paciente com diabetes. E é assim, só para o pessoal entender, até 1922, salvo engano, foi a descoberta da insulina, né? Acho que é 22. Até 1922, o diagnóstico de diabetes tipo 2 era praticamente inexistente. Não se sabia, não era uma doença que não existia praticamente dentro do panteão de doenças que os médicos tratavam. E o diagnóstico de diabetes tipo 1 era praticamente uma sentença de morte. As pessoas, quando eram diagnosticadas com diabetes tipo 1, especialmente crianças que eram diagnosticadas, o tempo de sobrevida era muito baixo e você, literalmente, você observava, conseguia uma certa melhora, né? O livro do Gary Taubes, ele até fala isso, né? Na história, né? Que você conseguia até uma certa melhora em alguns casos, diminuindo os carboidratos, mas como você não tinha insulina e a pessoa que tem diabetes tipo 1 não produz nada de insulina, você não consegue controlar sem insulina e aí as crianças morriam e era assim, era sentença de morte. Era inevitável. Era inevitável. Com a descoberta da insulina, né, e a introdução da insulina como um hormônio necessário e utilizável, injetável para que a gente pudesse controlar o diabetes, o diabetes tipo 1 mudou completamente, porque as pessoas começaram a ter a perspectiva de viver. Né? E a gente não tinha basal, ultra rápido, essa coisa toda não existia. Era só insulina, injeta e seja o que Deus quiser, vamos contabilizar aí e tudo mais. Só que começou a ter uma coisa interessante, que eu acho que o ser humano sofre muito disso. E isso, quando eu falo ser humano, todos nós, eu também estou incluso, né? Pelo amor de Deus. Eu não sou diferente de ninguém. Que é uma certa arrogância da gente de achar que aquilo que a gente descobre é igual ou até mesmo superior ao que a natureza faz. Então, até 1922 se dizia, vamos prolongar a vida desses indivíduos diminuindo os carboidratos da dieta dele. De 1922 para frente, com o advento da insulina, se disse, agora que tem insulina, ele pode comer o que quiser. Gente, a gente pega uma estratégia que está funcionando, que está melhorando a vida das pessoas e retira as pessoas dessa estratégia porque você descobriu um hormônio que você não sabe nem calcular direito a dose ainda. E por melhor que você seja de contagem de carboidratos, você nunca vai conseguir substituir o pâncreas. Na titulação, no ajuste fino daquela quantidade de carboidrato. Tá entendendo? Então isso é muito triste. É triste a gente ver as pessoas com essa achando que vão conseguir resolver todos os problemas simplesmente porque estão injetando insulina. E você é a prova viva e mostrando isso com relação à quantidade de insulina que você injetava, que reduziu pela metade, pelo fato de você ter reduzido o carboidrato. Sim. Né? Assim, Henrique, cada um é cada um, Claro. né? E cada um escolhe o caminho que quer trilhar. Mas o que a gente percebe é a impossibilidade do paciente decidir o que ele quer, né? Então, eu acredito que as coisas já, né, estão começando a mudar,